Bom dia, eu sou Luísa, do P3F de quarta-feira, e hoje vamos estudar mais uma mensagem trazida pelo nosso querido Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva. Antes, vamos nos dirigir ao Pai. Senhor, permita que possamos aprendermos e apreendermos sobre o seu amor. Permita também, Senhor, que sejamos pessoas melhores, mais amorosas, que consigamos, Senhor, amarmos cada vez mais, compreendermos cada vez mais. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. A lição que estudaremos hoje é a lição 15 do livro Vinha de Luz. Não entendem. E a epígrafe? Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Está na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E Emmanuel começa dizendo: em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Realmente, hoje, com a internet, nós abrimos o nosso celular e encontramos mensagens. Vamos ao Google e encontramos mensagens. Muita gente falando sobre muitos assuntos. Muita gente dando instrução sobre aquilo que não estudou. Falando daquilo que acha, daquilo que pensa, daquilo que acredita, sem a preocupação de realmente ver o que está acontecendo, de entender o assunto. Encontramos muitas pessoas, muitos que se dizem doutores e falam verdadeiros absurdos. As fake news estão aí. Vamos pensar um pouquinho no significado disso? Emmanuel diz: avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. Ora, quantas vezes muitas pessoas são levadas ao engano, são levadas a dizer, a acreditar em coisas que não são verdadeiras e se prejudicam. Se prejudicam muito, porque fazem verdadeiros absurdos. Quantas vezes nós falamos de nossas opiniões como se fossem verdades absolutas, acreditando em alguma coisa que nos mandaram. E nós, sem pensarmos no significado, repetimos isso como se fossem verdades absolutas. Vamos pensar um pouquinho na própria doutrina espírita. Quantas mensagens nós recebemos que dizem, olha, um espírito de luz mandou. Ou usam o nome de determinadas figuras que realmente têm um trabalho significativo para o bem comum. E dizem coisas que não são coerentes, que não estão de acordo com aquelas
pessoas, com o que diziam, com o que faziam, com o que acreditavam. Por exemplo, hoje, nós ainda vemos na internet, olha, o Chico Xavier mandou essa simpatia para emagrecer ou para ter saúde. Um exemplo, você põe não sei quantos grãos de arroz, deixa de um dia para o outro, aí no outro dia você faz a prece e toma aquela água. Quando que Chico Xavier fez esse tipo de recomendação enquanto encarnado? Ele levava a saúde muito a sério. Ele acreditava na ciência. A ciência diz alguma coisa a respeito disso? Não. Mas existem pessoas que acreditam. E ao invés de irem ao médico, ficam fazendo simpatia. Não estou falando mal daquela simpatia que a nossa avó fazia, acreditava, porque a nossa avó tinha aqueles recursos. A ciência estava avançada, mas muitas delas, pessoas muito simples, não tinham nem acesso à informação. Se não tinham acesso à informação, tinham que usar o que conheciam. Hoje a ciência sabe que determinadas ervas são muito importantes, sim, e ajudam muito na cura. Graças às nossas avós. Mas a ciência testou, comprovou, mostrou, e essas ervas nos servem, e nós agradecemos às nossas avós, aos nossos índios, pelos ensinamentos. Agora, algumas coisas não são coerentes. A do grão de arroz. Então, nós temos que pensar muito bem antes de falar, porque nós disseminamos sim, muitas coisas que não nos ajudam. Algumas mensagens ditas por espíritos, e que são espíritos, e que as pessoas acreditam que, por serem espíritos, elas são especiais, e nós sabemos que somos todos espíritos, que levamos conosco aquilo que conhecemos, falamos daquilo que sabemos, daquilo que acreditamos, daquilo que entendemos. Ora, se eu não sou médica, desencarnada, se eu der uma mensagem sobre saúde pública ou problemas de saúde, eu não estarei sendo verdadeira. Eu estou falando daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito, e não daquilo que eu sei, daquilo que eu estudei. E aí nós lembramos de João, quando disse: não acreditai em todos os espíritos. Vê primeiro se são de Deus. Não acreditar, porque se eu der uma mensagem de um assunto que eu não entendo, eu estarei disseminando fake news. Eu estarei falando de alguma coisa que eu acho. E estarei induzindo pessoas ao erro. Se eu sou uma pessoa responsável, eu não vou fazer isso e, portanto, eu não farei e não darei esse tipo de mensagem. Isso em todos os campos da vida comum. Vamos ver, vamos pensar, vamos analisar. Porque muitas pessoas se passam por doutores da lei. Muitas pessoas se dizem conhecedoras
da verdade. Muitas pessoas falam com uma convicção de maneira não muito responsável. Pensemos no significado. Vamos ler, vamos estudar, vamos falar daquilo que conhecemos e vamos evitar determinadas mensagens. Como Emmanuel diz, quem diz, porém, alguma coisa, está semeando algo no solo da vida. E quem determina isto ou aquilo está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte, movimentam-se também os semeadores do escalacho, da ignorância, dos cardos, da calúnia, dos espinhos da maledicência. Pensemos nisso. Antes de divulgar, antes de disseminar, pensemos na possibilidade de fazermos o bem real, de falarmos aquilo que conhecemos de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. Tenhamos cuidado ao falar, ao postarmos algumas mensagens. Vamos ler antes, vamos procurar se aquilo é verdadeiro. Vamos analisar o conteúdo. Vamos acreditar. Isso prejudica alguém? Por que eu tenho que divulgar isso? E a partir daí, com consciência, com verdade, com conhecimento, eu vou divulgar a verdade em todos os sentidos, em todos os lugares. Pensemos bem. E Emmanuel continua. Através deles, opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço, porquanto, embora desejem ser doutores da lei e por mais que intentem confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mas se aproximam dos resultados de suas ações, nos círculos das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna, através da desilusão, do sofrimento e da morte. Somos responsáveis. Temos a capacidade, sim, de divulgar, mas somos responsáveis pelo que divulgamos. Somos responsáveis pelo bem que fazemos. Somos espíritos imortais e responsáveis. Então, que possamos pensar cada vez mais e lembrar de Jesus, da sua verdade, da verdade do amor, antes de divulgarmos alguma coisa. Agora que refletimos na lição trazida por Emmanuel, vamos vibrar, doar amor. Vibremos, Senhor, por todos aqueles que sofrem privações. Privações físicas, que possam ter a sua saúde cuidada
e que possam, Senhor, melhorar a sua condição de saúde. Mas também privações físicas, na rua, morando na rua, privações físicas em área de risco, em área de conflito. Que esses irmãozinhos consigam, Senhor, receberem o apoio e o amparo dessas equipes espirituais. Vibremos por todos os governantes e governados, para que possamos todos sermos auxiliares no trabalho do bem. Pela nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo. Que o Senhor nos ilumine e ilumine essas fraternidades que tanto ajudam aos necessitados. Para os nossos familiares, que tenham luz e paz. Para os assistidos do P3F e de todas as assistências da Federação. Que possam sentir o acolhimento dessas equipes amorosas. Por todos os que sofrem, seja qual for a condição, estejam onde estiverem, que possam sentir o consolo, o nosso amor, o nosso amparo e o nosso carinho. E agora que vibramos, agradecemos. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de entendermos, de buscarmos entender o seu Evangelho. Que possamos, Senhor, reproduzir esses atos de amor, nos aproximando cada vez mais dos que necessitam. Nos ilumina, Senhor, nos ampara. Muito obrigada. Graças a Deus.